Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Café com a Inglaterra. 230 lotes vendidos em 30 dias. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso podcast, um verdadeiro case de sucesso na cidade de Londrina. E para isso nós convidamos a diretora da Avos Empreendimentos, a Isabela Muraguchi, que vai bater esse papo tão bacana com a gente hoje. Isabela, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rodrigo, você e toda a equipe da Inglaterra. Legal, Isabela. A gente está muito feliz aí com a nossa parceria, né? O Grupo Inglaterra agradece muito a Avos Empreendimentos, né? Porque aí, desde um tempo atrás, nós já estamos juntos, né? Divulgando para Londrina aí a nossa parceria e tantas coisas bacanas que a Avos está trazendo para Londrina nessa expansão e crescimento da cidade, né? Uhum. A nossa parceria começou em 2023, né, Sim, foi quando a gente se conheceu e a gente está colhendo bons frutos, né. A gente tem um profundo respeito pela equipe da Inglaterra, por você, pelos corretores, pelo Luiz, pelo Wagner, pelo Wanderson, e a gente só tem crescido, né, com essa parceria. que bacana isso. A gente fica muito grato a isso aí. Estamos nessa expectativa de ter mais um ano Uhum. próspero, né, para todos aí. Enfim, e Londrina está nessa expansão tão bacana e a Avos tem cooperado bastante com isso, né, com a nossa parceria também. Ô Isa, fala um pouquinho assim sobre você, como que você começou, né, a ter essa ideia de ter a Avos Empreendimentos, né, e os projetos que vieram conforme vocês foram avançando. Fala um pouquinho sobre você, por favor. Legal. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, eu fui menor aprendiz do Hotel Blue Tree, e eu sempre me importei muito com esse lado profissional, assim, desde criança eu gostava de entender como as pessoas ganhavam dinheiro, como as empresas funcionavam. E eu gostava de vender pulseirinha, fazia pulseirinha com miçanga, e sempre falava: "Quando eu crescer eu quero empreender", eu nem sabia o que isso significava direito. Mas daí eu estudei administração de empresas na USP, né, morei em São Paulo, trabalhei no Itaú BBA, que é um banco de investimento, trabalhei na Ambev, mas eu falava: "Eu quero empreender". E aí em 2015 eu voltei para Londrina, e nós eu e o meu pai, né, o Silvio, Hum, criamos a Avos com o objetivo de fazer loteamentos, né. No começo, Rodrigo, não era loteamento de alto padrão, igual a gente faz hoje. No começo a gente fica meio perdido, né, o que que a gente vai fazer? Daí eu saía procurando terreno. Então todos os terrenos aqui do Paraná eu conhecia, assim. E se alguém via me oferecer um terreno, eu já tinha estudado, já tinha visitado. Até que a gente chegou num terreno lá em Cambé, que foi onde a gente fez o Bellevue, que era um condomínio de 156 lotes internos, mais 40 lotes externos, num terreno de 8 alqueires, e foi um empreendimento bem-sucedido, assim, foi nosso primeiro condomínio. E eu tenho muito carinho por ele, quando a gente visita lá, apesar de ser um condomínio novo, já tem mais de 100 casas construídas, e é muito legal visitar, o pessoal chama a gente para o churrasco, fala que é, está satisfeito, sim. isso que é recompensador, né. Claro que tem um lado financeiro, mas acho que o nosso objetivo, né, o objetivo da Avos é ganhar e manter a satisfação dos nossos clientes. Legal, isso é muito interessante porque vocês estão construindo uma história de um verdadeiro sucesso, né? E as pessoas estão, assim, surpresas, Uhum. pelo que vocês têm trazido, né? E depois do Bellevue em Cambé, vocês estão pensando em Londrina, na região sul. E como é que foi essa evolução? Daí na época que a gente lançou Cambé, não podia fazer condomínio na zona sul, por conta da lei da zona do amortecimento da Mata do Godói. Então, próximo da Mata do Godói não podia desenvolver aqui. Por isso que ficou uma área tão represada, né, aqui em Londrina. E daí essa lei caiu, e aí a gente lançou o Vila Noa, que foi onde a gente se conheceu, Sim, e foi um sucesso, eram 139 lotes que foram vendidos em 24 dias, e a gente trouxe algo novo, que eram lotes menores, lotes de na média 200 metros quadrados. Então aqui eram lotes, né, antes de 600 metros, né, 500 metros, e o que que a gente sentia? Aqui há 15 anos, quando a gente fazia uma pesquisa de interesse, o público queria lotes de 600 metros. Então a minha avó morava num terreno de 1.000 metros, com 8 dormitórios, 5 banheiros, né, aquelas casas grandes. Há 15 anos, quando a gente fazia pesquisa, o tamanho já tinha diminuído, eram 400 metros. uhum, Hoje, quando a gente faz uma pesquisa, o lote perfeito para o alto padrão é em torno de 250 a 300 metros. Então o Vila Nova veio
por uma demanda que existia, mas não tinha oferta para esse tipo de produto. Então a gente vendeu muito rapidamente, Hum. a gente adiantou a liberação para construir e a gente vai entregar o empreendimento agora em outubro de 2026. Olha que bacana, já tá aí, né? Já tá aí, foi rápido, Tá né. muito rápido, passa rápido É. demais. Eu até lembro, né, das negociações que a gente teve. Legal isso. E desde o começo, a gente tem uma pergunta interessante aqui. Uhum. Desde o começo, a Avos já tinha esse DNA de empreendimentos, né? Vocês já pensavam sempre sobre isso, condomínios horizontais, né? De alto padrão, inclusive. É, isso, como que foi, esses primeiros projetos, né? Acredito que você teve que contratar uma equipe, né? Consolidar a empresa e continuar desenvolvendo, né? O Villanô e outros que vieram aí na sequência. Uhum. Fazer empreendimento de alto padrão tem 2 grandes vantagens. A primeira é que a gente consegue diferenciar o produto. Sim. Então eu consigo estressar bastante no projeto arquitetônico, no projeto urbanístico. Eu gosto de perder tempo no projeto, né, não quero que seja uma esteira numa indústria, né, igual quando faz um microfone, por exemplo, tem uma escala lá e o pessoal ganha na escala. Quando tem um empreendimento popular também, é a mesma planta que só replica, sim, né, que seja aqui em Londrina, seja lá em São Paulo. O empreendimento de alto padrão, ele nos dá essa chance da gente ousar, da gente discutir o projeto, que é a parte que eu mais gosto, né, de acertar o produto. Então, a gente gosta do alto padrão porque a gente consegue colocar a nossa cara, né, nosso DNA. E a segunda vantagem do empreendimento de alto padrão, Rodrigo, é que como as parcelas são altas, né, para pagar, Uhum. isso permite que a gente use esse dinheiro para pagar parte da nossa obra, porque no loteamento não tem crédito imobiliário igual tem nos prédios. Quando a gente visita as obras de prédio aqui na Gleba Palhano, né, Hum, aparece aquela placa, né? Essa obra é financiada pelo Banco Santander. isso. Sempre tem um banco por trás. Agora, os bancos não financiam condomínios, eles não financiam loteamento. Então, a gente precisa fazer com capital próprio. E aí o empreendimento de alto padrão nos dá essa vantagem de fazer um empreendimento com o próprio, né, parte da obra com o próprio recebimento dos clientes. Sim. Então isso são 2 grandes vantagens que eu vejo de fazer um empreendimento de alto padrão. Legal, bacana. Realmente a questão de loteamento é diferente dos verticais, né? É. É verdade. Ô Isa, é o seguinte, tem uma pergunta aqui que o pessoal quer saber já a respeito dos outros empreendimentos que daí a Avos deu sequência, né? Então, como que nasceu o projeto, por exemplo, do COA, Uhum. né, que fica numa localização muito especial aqui na Zona Sul, próximo de condomínios renomados já, né? E depois o grande sucesso que é o nosso tema de hoje aí, que é o Mali Home Resort, né? Uhum. Como que nasceu, né, começou com uma negociação de 43 herdeiros, Ah, Rodrigo. só 43 herdeiros? Meu Deus. E tinham herdeiros que moravam nos Estados Unidos, Nossa. no Japão, no México, era uma família, né, só que eram 5 filhos, só que daí o filho tem outro filho, que tem outro neto, um dos filhos morre, e aí vai aumentando só, né. Foi uma negociação que quem nos ajudou muito foi o doutor Hiroshi, que conhecia a família, que fez essa intermediação, e depois dessa negociação ainda teve mais 3 anos de aprovação nos órgãos públicos, né. Olha só como demanda tempo, né? Meu Deus. E vocês ali, né? É, a gente Tá- foi muito firme, uma equipe muito boa de aprovação que a Avos tem, Hum. e a gente conseguiu, fechar esse terreno. Cada vez é mais escasso, né, terreno grande na zona sul, dentro do perímetro urbano, então acho que foi muito bem sucedida. E aí a gente lançou primeiramente o COA, em maio de 2025, com 157 lotes internos, um projeto mais exclusivo, com lazer exclusivo. E daí em outubro do ano passado a gente lançou o Mali, que são 3 condomínios independentes, mas todos com acesso direto à portaria. Então isso que ficou muito legal. A gente colocou o clube acesso direto ao clube, desculpa. Sim. A gente colocou o clube, paralelo à avenida. Isso ficou bem legal, porque daí a gente colocou as 3 portarias com frente para o clube, então o acesso para o clube fica fácil, Hum. né. As famílias não precisam sair da portaria para ir até o clube, né, sair de carro, elas conseguem ir andando. Então acho que isso foi um grande diferencial, né, do produto. Entre outros, né? É, entre outros. A gente também, na nossa parceria, participamos lá, né? E a gente viu
quantos clientes ficaram satisfeitos com o projeto, não só do Coa, né, mas também do Mali Home Resort, assim, acho que chamou muita atenção no mercado imobiliário, né, Uhum. e os clientes, né, que foram lá prestigiar, ir lá no stand, conhecer o projeto, tudo, eles ficaram, assim, maravilhados, com certeza. Foi bem bacana. É, e eu queria destacar a equipe da Inglaterra, né, teve um evento muito legal, Ai. vocês chamaram os clientes, apresentaram o produto e depois foram para mesa de negociação e fecharam muitos terrenos. Ô Isa, é aquela história, coisa boa a gente gosta de É. vender, né. A gente tem prazer em Produto vender. bom, né. E teve cliente que comprou 3, 4, né, de vocês, Sim, o sim. próprio pessoal da Inglaterra comprou, Sim, então, quando exato. o corretor compra quer dizer que é bom, né. É, com certeza, já dá aquele, né. Se o corretor que entende comprou, então é bom. Exatamente. Mas, assim, o que o pessoal também nos pergunta é a questão do plano diretor ali para a região Uhum, sobre as avenidas, né. uhum. Tem a Lídio Wrobel, tem a Alcides Turini, que, né, faz parte de toda a área ali da Avos, ali dos empreendimentos da Avos. Como que está essa evolução para poder avançar nessas reformas, enfim, ampliações? Uhum. Bom, nosso terreno está entre 2 avenidas muito importantes, né, Alcides Turini e a Lídio Robel, que vai chegar lá na Gil de Abreu. Essa duplicação que vai desde Alcides Turini até lá em cima no Royal Tênis. Sim, Então imagina, 1.700 metros de comprimento para a gente ter ideia, né, é a distância entre a rotatória da Higienópolis com a Madre Leônia até a Van, até o Oitão da Madre. Então sim. imagina o comprimento dessa avenida, a importância que essa avenida vai ter. Essa avenida vai atravessar o Ribeirão Cafezal e ela vai ser uma avenida viva, né. Então os nossos moradores cujos filhos estudarem no St. James, não vão precisar dar toda aquela volta de Alcides Turini, lá na rotatória da Alphaville, para chegar no St. James. Eles vão pegar ali a Avenida Lídio Robel e já pegar Gil de Abreu. Vai demorar 3, 4 minutos para chegar. Vias rápidas, né. São vias rápidas e eu acho que essa parte vai ser a nova centralidade da Zona Sul. Então vai ter Alcides Turini duplicada, né, cada loteador ali da Alcides Turini vai fazer a sua frente. Vai ter essa Lídio Robel ligando a Gil de Abreu com a Alcides Turini. Vão ter muitas áreas comerciais então para mercado, para uma padaria. Eu acho que quem morar ali, se não precisar trabalhar aqui depois do viaduto do Catuaí, vai ficar por ali, né. Exatamente. Não vai vir para o centro, não vai nem precisar ir para Gleba Palhano, porque ele vai estar uma centralidade, assim, autossuficiente, né, vai ter escola, vai ter posto, vai ter padaria, supermercado. Então eu vejo com muito bons olhos e eu acho que o pessoal acredita tanto, o mercado imobiliário acredita tanto, que muitas construtoras estão indo para lá, né, então não são só nós, isso dá mais força ainda para a região. É verdade, isso que eu ia falar, tá expandindo muito, né, a Uhum. região sul de Londrina, os condomínios, loteamentos, né, tá vindo com muita força, né. É. O perímetro urbano de Londrina é limitado, né, zona norte já tem um padrão, Sim, né, a zona leste também já alcançou o perímetro. Então o único lugar que tem para crescer aqui em Londrina de alto padrão é aqui na zona sul. Então por isso que eu acredito muito, por isso que quem comprou com a Inglaterra vai ganhar dinheiro, sim. né. É aqui a região sul é a área que vai desenvolver, que vai crescer. E nada melhor do que o investidor, né, as pessoas que têm interesse de investir no mercado imobiliário comprar na planta, né, logo Sim. no início, quando nasce, né, o condomínio, ou quando nasce, enfim, o empreendimento, é o momento mais especial, né, porque essa pessoa ela vai rentabilizar muito com isso lá na frente. É, quem comprou no lançamento, ele já ganhou um percentual que a tabela já subiu, Sim, teve a oportunidade de escolher o lote que ele queria, né, com a orientação do sol que ele queria, perto do lazer ou distante do lazer, sim. e com condições favoráveis, né, então é muito bom comprar no lançamento. Com certeza, é o que a gente sempre orienta. Aham. É isso aí. Uma pergunta interessante, Isa, é a respeito assim, ó. Vamos ao momento que dá o nome a esse episódio de hoje, né? Que a gente está falando do Mali Home Resort. A abertura do plantão, né? As expectativas que foram criadas, né? Como que foi esses primeiros 30 dias lá no lançamento em outubro, né, do ano passado? Vocês imaginavam que ia realmente acontecer daquela forma? Como que foi tudo isso? Eu sabia, Rodrigo, que ia ser um sucesso, mas eu não imaginava que seria tão É, rápido. verdade. No dia que abriu lá, né, nossa venda online, a Uhum. gente ia vendo o mapa ficando cada vez mais escuro, aí eu estava na sala lá, concentrada, nervosa, né, aí eu saí pra ver o mapa lá, eu comecei a chorar, né, porque a gente estava com 3 televisões, assim, porque foi muito emocionante. Quando abriu o plantão, a gente já viu que
ia ser bom, porque foi muita gente. No primeiro final de semana, a gente recebeu 450 visitas. Foi bastante Nossa, com gente, né. certeza. Que bacana. E e daí no dia do lançamento foi, assim, muito legal receber todos os corretores lá e todo mundo chegava com aquele sorriso de tipo: "Eu me esforcei, eu vendi", pra mim aquilo lá foi muito recompensador. É verdade. Então a gente tá muito feliz, assim, muito aliviado também de ter sido esse sucesso. Que bom. Ô Isa, você sabe que, quando se tem um bom produto na mão, né, Uhum, e vocês, enquanto loteadora, construtora, ganha, em primeiro lugar, os corretores, as hum. imobiliárias, com certeza, facilita o nosso trabalho para levar os clientes até lá, né, e foi isso que aconteceu, na verdade, né, um produto bom, né, os próprios, corretores imobiliários compraram a ideia, porque realmente a gente viu muita coisa boa, né, no Mali, e com certeza foi um case de sucesso aí, todo mundo atraiu muita gente, tem atraído ainda, né, no plantão lá o stand está aberto, Uhum. funcionando. Qual que são os horários lá mesmo? É das 9 às 18 horas todos os dias, de segunda a segunda. Fica na Avenida Alcides Turini 1750. Convido todos os clientes da Inglaterra a visitarem lá, tem 2 maquetes bem bonitas, dá para visitar o terreno, dá para ver a topografia de cada terreno, né, as ruas já estão abertas. Uhum. E acho que a gente teve sucesso graças aos corretores, né, você Verdade. parabenizou a gente, eu respondo com essa parabenização a vocês também que vestiram a camisa e compraram o produto. Ah, o pessoal ficou muito animado, muito Hum. feliz mesmo. E a gente trabalhou bastante, estamos ainda, né, Uhum. muitos clientes, né, nos procurando ainda para poder ir lá conhecer o projeto, enfim, então a gente está bem animado com isso. E as expectativas aí para 2026? O que que você me diz? Como é que tá aí o planejamento de vocês? A gente tá aprovando mais 2 loteamentos, mas eu quero terminar de vender o Mali para lançar, né, então depende de vocês só. A gente tem mais 2 projetos bons ali na Alcides Turini. Sim, Esse ano eu quero encerrar as vendas, né, do Mali. uhum, Ainda tem alguns lotes bons, né, na verdade todos os lotes do Mali são bons. sim, E eu acho que o momento, Rodrigo, de comprar é agora, com assim, certeza. É porque o quanto antes. é o quanto antes, né. Esse ano a gente tá numa expectativa de queda da Selic, né, de 3 pontos percentuais. A Selic caindo, a gente tem mais demanda, né, porque o investidor que ficava com dinheiro aplicado, ele tira o dinheiro, ele não vê tanto mais oportunidade na aplicação financeira e aí procura outros investimentos, então eu acho que aumenta a demanda. Com um crédito mais barato também aumenta mais financiamento, ou seja, mais venda. Então eu acho que é um momento muito bom e eu acho que o cliente de vocês tem que comprar agora, não adianta esperar a Selic cair para ir atrás, porque depois que a Selic caiu, a demanda já aumentou e o preço também já vai subir, né. Então eu acho que se eu fosse cliente, eu compraria o lote, não precisa pagar à vista, tem condição até em 48 meses sem juros, só com a correção do IPCA, então eu garantiria o preço da tabela de agora Uhum, e aí iria pagando até a entrega, que eu acho que é o melhor plano que tem. sim. E uma outra questão que eu acho que vai aumentar mais ainda o custo é a reforma tributária. Então a gente começou esse ano 2026 como um ano teste, e a reforma tributária acaba em 2033. Nesse ano teste é como se fosse uma simulação para as empresas, para os escritórios de contabilidade testarem, né, irem se acostumando, se adaptando Sim. aos novos tributos, né, o IBS e CBS. Mas onde a coisa vai ficar feia mesmo, vai ser no ano que vem, 2027, que daí eu vejo o pessoal comentando de que os custos da construção vão aumentar por conta dessa reforma tributária. E esse custo maior, parte é absorvido pelo incorporador e parte vai ter que ser repassada nos preços. Uhum. Então o preço vai subir mais ainda. Sim. Essa reforma tributária vai aumentar os custos da mão de obra, os custos dos materiais que vai ser repassado para os preços dos lotes. Então por isso que é importante comprar o quanto antes, né? Quanto antes, exatamente. E a gente vê, logo no início agora de 2026, alta demanda, né, o pessoal Uhum. tá aí movimentando o mercado imobiliário, né, geralmente a maioria dos anos começa meio, né, frio, meio tranquilo demais, janeiro, fevereiro, depois que a coisa começa a pegar, mas esse ano já demonstrou aí um índice grande de procura, né, no mercado imobiliário, o pessoal tá
tá antenado quanto a isso. É, o pessoal que já está se antecedendo, né, que já está vendo que a Selic vai cair, que já está indo atrás. Exatamente, já está prevendo esse cenário. É, antes dessa troca, né, antes dessa mudança. Isso é muito bom. E novidades aí da Alves? Tem alguma coisa? Mais loteamentos virão? O pessoal tá. Ah, a gente quer terminar de vender o Mali, né, mas tem bons terrenos e também a gente está procurando outros terrenos também, Que legal. mas são terrenos bons. A nossa característica é não ter muitos terrenos, assim, a gente não fica fechando terreno, assim, a Sim, gente quer bons projetos que a gente possa cuidar, então a Avos nunca vai ser uma loteadora que vai ter empreendimento no Brasil inteiro, né, em outros estados. sim. A gente quer ter esse capricho artesanal, né, a gente gosta de acompanhar as obras, a gente gosta de conhecer os clientes, a gente gosta de saber o nome dos clientes, então, assim, eu gosto de fazer as coisas caprichadas, sabe. Então, assim, a Avos sempre vai ter essa característica de poucos empreendimentos e bons, e a gente tá animado, Que legal, Isa. bastante ação aí para esse ano. Uma pergunta final aí, para Uhum. deixar para o pessoal que está nos ouvindo. Juntando tudo isso que a gente conversou, né, falando um pouquinho aí de várias situações, né, da Avos e do que ela está trazendo aí para Londrina, enfim. Custo subindo de um lado, demanda aumentando do outro. Qual é o seu recado para quem está pensando em investir? Ah, hora de comprar agora. Procure o corretor da Inglaterra, vai ter uma mudança de preço, a gente já está avisando. É reforma tributária, é queda da Selic, é o custo dos materiais subindo, o custo da construção subindo, a mão de obra subindo, né. É difícil achar um pedreiro, um carpinteiro, né. Cada vez mais cada vez mais difícil, né. Quando a gente vê o INCC, né, subindo, a hora de comprar é agora, né. Não esperem a Selic cair, porque daí o preço do lote já vai ter subido, né. Não muita coisa acontecendo, eu acho que tem que comprar agora e produtos bons também, né. O Malha é um produto ótimo. Ele tem localização, ele tem projeto, ele é um projeto feito com olhando o futuro, né, então a gente, as oportunidades estão nas expectativas futuras, né, então a gente acertou muito no tamanho do lote, por exemplo. E então, pegue o telefone e entre em contato, visitem um plantão, tá muito legal lá. É uma boa vai ser uma boa experiência. Que bacana isso. E eu vou fazer do convite da Isa o nosso convite para você visitar o stand do Mali Home Resort, maravilhoso, conhecer esse belo empreendimento lá com a gente, com o Grupo Inglaterra. Realmente será um prazer te atender lá, porque é um projeto que enche os nossos olhos e está completamente atualizado. O momento de compra é agora, já no início desse ano. A gente tem várias condições bacanas, né, de fluxo de pagamento, etc. Então, procura um corretor da Imobiliária Inglaterra ou da Inglaterra Premium para que você seja assistido lá no plantão juntamente com o pessoal da Avos, né, Isa? Isso aí. Isa, obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Rodrigo. Nossa, opa, que bom, Eu acredito que que você bom. vai gostar, Vou usar muito. vai usar muito, né, Obrigada. o nosso kit vinho aí. Ai, que Uma bom. alegria pra gente te receber e te dar esse presente aqui. Ah, obrigada, Rodrigo. Eu agradeço todo mundo da Obrigado. Inglaterra. Ô Isa, pra gente finalizar, deixa pro pessoal aí que tá nos assistindo o Instagram, os teus contatos, por favor. Aham. O Instagram da Avos é Avos Empreendimentos. Nós temos conta no Instagram, no Facebook, LinkedIn. E o contato, pode ser direto com o pessoal da Inglaterra. Beleza, então. Obrigado, viu? Obrigada. E a vocês, até o próximo Café com a Inglaterra.